Muito bem, vamos esperar alguns minutinhos para a gente começar. Falta um minuto. Muito bem, 7 horas, vamos começar. Então chegamos na Sexta-feira Santa. Vamos começar. Pessoas, bem-vindos. Seja quem vier, quem me vier aqui. Feriado em casa, num feriado tão especial como esse da Sexta-feira Santa, para quem é cristão. Um dia em que geralmente as pessoas acordam mais tarde e, como todo feriado, né, ficam em casa, mas dessa vez nós ficamos em casa, quer queiramos ou não, praticamente. Olá, Silvana, bom dia. Bom, hoje eu não tenho um tema específico, eu me acordei e fiquei refletindo sobre esse dia. E aí eu disse, putz, sabe, tô pensando sobre o significado desse dia aqui. Eu disse, pronto, tá. Agora eu descobri o que eu quero falar para vocês. Não foi algo que eu consegui articular alguns 15 minutos antes, como geralmente eu gosto de fazer. É algo que veio agora na minha cabeça. Olha só, Paixão de Cristo. Eu não vou falar de religião aqui, mas da Paixão de Cristo todo mundo sabe o que é e todo mundo já viveu, nem que seja na infância, uma ideia do que é esse feriado, né? E o que eu quero lembrar aqui é o amor. Olha só, a gente fala muito em coragem de falar, né? Coragem para falar. Vou até colocar o nome, vou até colocar o comentário aqui fixado. Coragem para falar. Melhor. Amor e coragem para falar. Esse é o tema, tá? O tema ele surge às vezes na hora. Amor e coragem para falar. Vamos dar uma filosofada aqui agora. Olha só. Coragem. As pessoas buscam muito isso quando vêm buscar conhecimento sobre oratória, sobre comunicação, buscam coragem para falar. Coragem para falar em diferentes situações, nos diferentes desafios da vida. Muitas pessoas estão empacadas, estão bloqueadas, porque elas não conseguem perceber que o que lhes falta para a vida andar é coragem para falar. Simplesmente isso. Coragem é algo que vem em ti
se você não pensa muito. Se você pensa muito, há uma grande tendência de que a coragem suma. O pensamento, ele é uma fonte muito mais de medo do que de coragem. A palavra coragem, ela vem de cor, coração. Então a coragem, ela veio do coração. A coragem não é à toa que do coração, o coração é o símbolo para quê, né? Para o amor. Então a coragem, ela é algo que se sente. Ela não é algo pensado. Ela é algo sentido. E esse assunto só veio na minha cabeça hoje porque hoje é um dia de a gente aí sim usar o pensamento para refletir, mas refletir sobre algo real, sobre um ato de coragem, que foi o ato de Jesus Cristo. O ato de Jesus Cristo é um ato de coragem. Pense na paixão de Cristo, nesse episódio da história. Você tinha um sujeito que falava aquilo que vinha do seu coração e que, por conta daquilo que ele falava, ele acaba numa cruz. E aí a ele restavam duas opções. Ou ele parava de falar quando ele sentiu que a realidade podia o destruir, ou ele continuava falando o que vinha do coração e ia até o fim. Coragem para falar. E o episódio da paixão de Cristo, para mim, quando eu aprendi ele e era criança, quando ouvi falar dele, era algo que era pensado por mim. Puxa, quando a gente para pensar, né, em Jesus Cristo e ouve falar que desde criança, puxa vida, Jesus Cristo é o próprio Deus, ou ele é filho de Deus e ele é um cara que faz milagres, ele tem superpoderes, né? Ele, uau, né? Na cabeça de uma criança, Jesus Cristo é uma espécie de super-herói. E aí, desde quando tu é criança, tu vai, tu tem aquela imagem de Jesus Cristo e tu quer entender racionalmente por que ele não usou seus superpoderes para acabar com aquele martírio que ele estava passando. Ora, pombas. Eu pensava, a primeira coisa que eu perguntava para tudo que é padre em catequese, já não era mais tão criança na catequese, mas a gente ainda é criança, tipo 10, 12 anos. E eu perguntava, mas por que ele não fez nada? A minha razão, já de pré-adolescente, perguntava, por que ele não fez nada? Por que ele não usou o poder dele para calar a boca dos fariseus e acabar com aqueles romanos e deu, né? Por quê? Quando a gente busca uma razão para as coisas, nós estamos tentando entender a realidade com o pensamento. E eu não conseguia entender. E é engraçado, eu acho que eu só fui entender isso mesmo quando eu passei. E eu acho que a gente só conseguiria entender
o que Jesus Cristo estava fazendo naquele momento se a gente estivesse lá, presenciando, vivendo aquela realidade. A coisa mais próxima que eu consegui ter na vida de viver essa realidade foi na fase adulta. E ali é que me caíram todas as fichas do que representa esse episódio na vida de todos os cristãos, pelo menos. Quando eu vi o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quando eu vi aquele filme, o filme ele tem um filme é uma forma de comunicação que faz como talvez nenhuma outra, com que a gente experiencie ou chegue o mais próximo da experiência real de alguma coisa. Né? O filme eu vi no cinema A Paixão de Cristo. O filme ele nos faz ver, nos faz ouvir, e aí através da visão e da audição a gente sente no fundo do coração aquela experiência que está se querendo retratar. E quando o diretor é bom, ele consegue fazer com que a gente viva isso. Né? O filme é dirigido pelo Mel Gibson e é muito, muito pesado. Pesado pelas imagens. Muita gente não consegue ver esse filme porque ele retrata as imagens de tortura de Jesus Cristo, que Jesus Cristo passou. Eu só vi esse filme uma vez na vida. E me pergunto por que eu não vi de novo. Quando eu gosto muito de um filme, eu vejo de novo, mas esse filme eu acho que eu não quis ver de novo, inconscientemente, pela dor que ele traz. Ele é um filme que traz muita dor. E aí que eu quero chegar, quando eu vi esse filme pela primeira vez no cinema, a experiência que eu tive vendo o filme foi foi a coisa mais próxima que eu poderia ter da realidade da paixão de Cristo. Coisa mais próxima. Tudo que eu tinha imaginado antes, pensado sobre o episódio da crucificação, da paixão em si, era, era algo simplesmente que era algo imaginado pela minha mente, mas muito mais fruto do meu pensamento. Não era fruto de uma intuição do que seria a realidade daquele momento. Era mais algo assim que a minha razão projetava. Era meio que uma alucinação da mente. E quando eu vi o filme, parece que, como eu disse, me caíram as fichas. E ali eu entrei em contato através do filme. E o filme é bom quando ele faz isso contigo. Quando ele te faz entrar em contato com uma realidade. Pode ser uma realidade que existiu ou uma realidade interior. Aquele filme me fez ter uma experiência mais próxima dessa realidade. Porque o filme falou com o meu coração. E ali eu entendi. E eu recomendo a todos vocês que vejam o filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo. Porque é uma forma de comunicação que vai direto no teu coração. Tu tem uma experiência dolorida, mas o mais próximo, se você vê e procura ver esse filme alheio a tudo. Veja alheio a tudo, eu quero dizer, se isole, viva a experiência. Não dê pause. Não fica com o teu celular ligado, com o teu WhatsApp próximo. Sai de tu, tenha a experiência de ver esse filme, especialmente hoje. Porque ele vai te dar esse contato com o que esse dia representa. E o que isso tem a ver, né, com amor e coragem para falar?
Na verdade, se me perguntasse isso quando eu acordei, eu não saberia dizer, mas só me ocorreu agora. É por isso que o título apareceu aí agora. Oi, Thaís. Já pegou, né? É a paixão de Cristo. O que que acontece? Como eu disse, coragem é algo que vem do coração. Vem da palavra coração. Quando você quando você vive, quando você procura experienciar através, por exemplo, desse filme, o que foi a paixão de Cristo, o que foi aquele episódio da história de uma pessoa e de todos nós, você vive ali, vivendo aquilo ali, você consegue entender o ato de coragem daquele personagem chamado Jesus Cristo. Porque quando você tem muito poder, né, na cabeça de uma criança, um super-herói, quando você tem muito poder e abre mão do uso desse poder em nome de um ensinamento maior, você está tendo muita coragem. Você está abrindo mão do poder. Jesus abriu mão do seu poder de filho de Deus ou do próprio Deus para passar uma mensagem, para comunicar algo, sofrendo tudo aquilo que tinha que sofrer daquela realidade injusta e agressiva para ensinar algo através da vida dele. Se ele tivesse parado para pensar racionalmente aquilo ali, provavelmente, se ele fosse só razão, provavelmente ele não iria viver aquilo. Porque da mesma forma que eu, antes de ver o filme, não entendia com a minha cabecinha de ser humano bocó que eu sou, não conseguia entender a lógica daquilo ali. Dizer, não tem lógica, cara. Por que o cara está fazendo isso? Não tem lógica. Né? Pô, mas aí tu consegue, se tu vive essa experiência, tu consegue entender o poder que ele teve em não usar os superpoderes dele. Porque o que ele comunicou ali através da sua própria vida teve uma força muito mais impactante do que qualquer superpoder. Então, para entender esse episódio da vida, você precisa viver com o coração. O ato de coragem, então, coragem é você só toma uma atitude de coragem se você entra em contato com a realidade, com o seu coração e consegue intuir a força daquilo, a força daquela atitude que você precisa tomar. Se você procura pensar apenas racionalmente, o sentimento que acaba surgindo, em vez de coragem, é medo. O uso da razão isolado do teu sentimento, ele vira medo. Um exemplo clássico disso é esse debate em torno da cloroquina. Cara, que debate mais idiota esse.
Pensa comigo. Vamos usar o pensamento. O pensamento só é bom, gente, quando ele reflete sobre a realidade. Se ele reflete só sobre a possibilidade, ele vira. Perdão, eu não vou usar essa palavra. Ah, vou usar. Qual é o problema da gente. De a gente chamar as coisas pelo que elas são? Vira masturbação mental. Tá? Pensar em, em algo, em possibilidades alheias da realidade é masturbação mental. Olha o debate da cloroquina. As pessoas, elas estão aí debatendo se deve-se ou não usar cloroquina, hidroxicloroquina. Agora pararam de debater, né? Porque a realidade está se impondo. Cara, tu tá vivendo uma desgraça aí, né? Dessa pandemia. Tu não tem alternativa. Tu quer salvar vidas. E aí as pessoas ficam, os médicos, caramba, ficam nessa, não, nós não podemos tratar uma pessoa com este medicamento porque ele tem contraindicações. Ele não foi testado ainda, comprovado cientificamente. A minha razão não esgotou o processamento desta possibilidade se o remédio realmente é ou não é eficaz. Qual é a alternativa? Não tem alternativa, caramba. A alternativa é usa esse troço ou vai para uma UTI e arrisca a vida nesse negócio chamado UTI né, que já é a proximidade do fim, chegando. A pessoa que melhor explicou esse negócio foi Augusto Nunes, jornalista da Jovem Pan. Eu adoro Augusto Nunes. E ele mostra, e veja bem, qualquer coisa que procure explicar um problema e que use uma representação da realidade mesmo, acaba dando uma faísca para a inteligência. Então, de um lado, tu tem pessoas que estão falando nesse negócio da usar ou não o medicamento através de argumentações científicas, que até são científicas, né, de que não foram testados, que não passou pelo procedimento de teste, todos os processos de teste. De outro, tem um cara tipo Augusto Nunes falando com a realidade. E ele diz assim, ó, quer entender esse negócio da hidroxicloroquina, se deve ser ou não usar, é tu imaginar o seguinte, tu tá andando de avião, e aí daqui a pouco dá uma pane no avião. E aí tu encontra uns paraquedas dentro do avião. Só que os paraquedas não foram testados. E aí tu pega o paraquedas e alguém fala para ti assim, não pega esse paraquedas. Mas o avião está caindo. O cara diz, não pega, porque esses paraquedas eles não foram testados. O Inmetro não avaliou a eficácia desses paraquedas. E parece que esse paraquedas, se tu colocar em ti, ele pode te causar até uma reação no teu corpo alérgica que pode te matar. Porque o tecido do paraquedas ele tem um negócio lá que pode te matar. Aí tu ouve aquilo ali, pensa, né? Usa a razão, e aí tu, putz, cara, esse negócio pode me matar. O paraquedas ele faz isso. Caramba, não vou usar mais o paraquedas. E o avião cai. Cara, coragem não é amiga do pensamento. Coragem é amiga da realidade e do coração. Quando você usa o coração, o que é usar o coração, né? É intuir a realidade, é se abrir para a realidade, sentir ela.
Com isso eu não quero dizer que tu não deve usar a razão, né? A razão, ela deve, ela deve ser usada para criticar, para depurar aquilo que você já experimentou. Você experimenta as coisas. E depois de experimentar, você avalia. Na PNL existe uma metodologia, digamos assim, que é uma metodologia de ação, é uma metodologia de organização do pensamento, para se dizer melhor, baseada no Walt Disney, chamada Estratégia Disney. E olha que interessante, a Estratégia Disney, ela foi um estudo a partir do pensamento do Walt Disney. A PNL estudou o modo como o Walt Disney realizava. E a palavra é realização. O Walt Disney foi um grande realizador, né? Criou aquele universo todo da Disney e aquele empreendimento, inclusive, né? Então, o Walt Disney é um exemplo de um grande empresário, tá? Uma pessoa que deixou uma marca na história. Quer tu goste dele ou não, o cara é admirável sobre vários aspectos. E olha que interessante, um gênio como o Walt Disney, ele tem o seu pensamento estruturado da seguinte maneira. Primeiro sonha. É assim que funciona. Funciona em 3 etapas o pensamento do Walt Disney. Primeiro ele sonhava, ele imaginava coisas. Ele sonhava. Ah, se eu fizesse um ratinho, esse ratinho falasse, e aí a partir disso eu tenho um personagem, e aí depois eu posso um dia construir um parque, e ele está viajando. O Walt Disney ele era assim, ele primeiro dava uma viajada na maionese. Desculpa. Então primeiro ele viajava, tá? Depois disso, o Walt Disney ele colocava na realidade, ele projetava para a realidade, ele pensava em termos de realidade. Como é que eu posso colocar essa minha viagem aqui na maionese para o mundo real? Aqui tu tem o coração junto com a razão. Então, assim, primeiro tu tem a viagem na maionese. Eu deixo meu coração imaginar coisas, viajar, entendeu? Tô ali viajando. Aí eu pego o meu coração e vou para a realidade e penso, pá, como é que eu podia colocar isso na realidade das pessoas, num parque e fazer um desenho e sei lá mais o que. Por último, entra a pura razão, que é a parte crítica. Que na verdade não é uma pura razão, é avaliar aquilo que tu planejou na realidade, como aquilo se justifica em termos financeiros, em termos em termos até de uma reflexão crítica. Veja, é a reflexão, é você usar a tua razão para ver se aquilo se sustenta mesmo. Mas é a última etapa do processo. A crítica só vem na cabeça do Disney, ela só vinha depois da realidade, do planejamento e colocar em prática, em pensar em como colocar em prática aquela viagem da imaginação e da imaginação. Então tu tem a imaginação, realidade ou planejamento para colocar em realidade e por último a crítica, que é puro pensamento. Se você coloca a crítica em primeiro lugar, ou seja, o pensamento, a razão em primeiro lugar, acabou com a tua criatividade, acabou com a tua ação de colocar aquilo para fazer. Se Jesus Cristo tivesse invertido a equação na cabeça dele da mesma forma, claro que a gente está falando de alguém que está um pouquinho acima da nossa capacidade, que é Jesus Cristo. Mas se fosse qualquer um de nós, e é por isso que a nossa estatura é tão inferior,
a gente acabaria colocando o pensamento antes, a crítica antes. E aí diria, acho que eu não vou fazer esse lance aí da cruz, essas coisas aí não. Deixa pra lá isso aí tudo que eu falei e é isso aí. Ou eu vou usar um superpoder, uau, né? Eu vou fazer assim com a mão e todo mundo esqueceu de mim. Tudo, né? Os romanos esqueceram que eu sou Jesus, num passe de mágica. Esse é o pensamento acima da realidade, acima daquilo que o teu coração entende. Então, coragem está em entrar em contato com a realidade. Se tu não consegue entrar em contato com a realidade para sentir ela, a tendência é que tu fique paralisado pelos teus pensamentos. E aí tu não age, tu fica parado. Já era. Assim como existem. E veja, a falta de coragem, ela é tão. Ela é tão paralisante que as pessoas não conseguem mais sentir a realidade mesmo, elas não conseguem mais apreender a realidade. Elas ficam só pensando. Vamos de novo falar sobre essa pandemia. Agora eu não vou falar da hidroxicloroquina, vamos pensar na questão do quanto as pessoas têm pensado. Olha isso que a mídia tem apresentado, comunicado também, que são esses números, né? Números de mortos, números de mortos. E aí, junto disso, a mensagem fica em casa, número de mortos, fica em casa, número de mortos. E aí o povo do Instagram diz para ficar em casa, e nós aqui estamos em casa, ok, nós temos que cumprir com a quarentena, e beleza, até aí tudo bem, mas as pessoas que estão em casa muitas vezes condenam aqueles que estão saindo na rua. Como? Como que aquele sujeito está na rua? Como é que ele está na rua? Não está vendo que tem que ficar em casa? Não está vendo? Estão me mandando aqui ficar em casa, olha os números de mortos. Aquela pessoa é do grupo de risco, como é que ela está na rua? Muitas vezes a pessoa que está na rua porque ela não tem escolha. Porque ela faz isso ou ela vai ficar paralisada em casa e vai ver, sentir, entrar em contato com o coração a sua família passando fome. Então a pessoa que sai à rua, ela está em contato profundo com a sua realidade muitas vezes. E às vezes não é só passando fome, viu? A pessoa sabe que se ela ficar em casa, ela vai pirar. Ela precisa sair, ir no mercado, comprar alguma coisa. E isso é também uma forma de coragem. O povo simples que está tendo que sair para trabalhar, porque não pode ficar em casa, muitas vezes é o povo que está em maior contato com a realidade, porque tem coragem. Enquanto isso, outros tantos, pela simples elucubração do pensamento, acabam paralisados nesse momento, sem saber o que fazer, sem correr atrás daquilo que precisa fazer, que é urgente fazer. Tô filosofando pra caramba hoje, né? Fazer o quê? Acordei assim hoje. Tá. Medo. Então,
O medo, ele é... O medo ele existe sob duas formas. Existe o medo primário, que é útil para a tua vida e que é fruto da realidade. O medo, como emoção primária, é aquele instinto de sobrevivência. Ele não seria nem, talvez, chamado de medo, ele seria mais uma reação. Uma reação de sobrevivência que qualquer animal tem. Fruto do teu cérebro límbico, do cérebro límbico ou do reptiliano, para ser mais didático, né? O cérebro reptiliano é aquele que é responsável pelas reações de luta e fuga, sobrevivência. Então o medo, ele é enquanto emoção primária, ele é mais uma reação que vem da realidade, do nosso lado animal. Agora, tu tem o medo projetado, fruto do pensamento. E o que te impede de falar é esse medo secundário. É um medo fruto de uma realidade imaginada por ti. Não a realidade real, a realidade imaginada. Tu imagina que a pessoa que está ali na tua frente, para quem tu tem que falar, que ela tem algum tipo de poder muito maior do que ela de fato tem. Ela é um ser humano. Ah, mas eu não tenho coragem de falar com o meu chefe. É um ser humano. Eu não tenho coragem de falar com... Quer ver um exemplo? Que não tem nada a ver com relação de poder do trabalho. A pessoa consegue falar com qualquer pessoa, mas aí ela chega na frente de um ídolo dela, ela não consegue falar. Por quê? Porque ela está vendo alguém que ela projetou muito poder. Isso acontece com todos nós. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sofro dos mesmos problemas. Né? Tu encontra alguém que tu admira, tu fica meio paralisado. Teu coração começa... E por quê? Porque tu projetou um superpoder nessa pessoa. Foi o teu pensamento que viajou ali e foi imaginando aquela pessoa cada vez maior, 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 e tu descolou essa pessoa da realidade. E aí, como tu descolou essa pessoa da realidade, quando tu chega perto, tu passa a ficar nervoso. Tu tem medo desse superpoder. Louco isso. Tudo isso porque a gente descolou da realidade. Tanto é que se tu conhece o teu ídolo próximo, tu vai ver ele como outro ser humano. E aí, entrando na realidade dele, tu vai perder esse receio de falar com ele. Por isso que a coisa que eu considero talvez mais importante para você ter coragem de falar com quem for, em qualquer instância da tua vida, seja para aquela guria que tu gosta, tá? Tu tá interessado naquela moça e vice-versa, tá apaixonado. Por que a paixão, né? A paixão agora não é de Cristo, quando a gente está apaixonado, é um problema porque a gente idealiza aquela pessoa. A gente torna aquela pessoa como um ídolo. E a gente fica escravo daquele pensamento. Mas professor, é sentimento, aquilo ali é sentimento. Mas não é, é um sentimento que não está ligado à realidade, está ligado a uma projeção, é uma alucinação. E é por isso que fica tão grande. Aí depois que tu conhece a pessoa, foi-se o medo de falar. Tu fala, simplesmente fala. Tu não tem mais medo daquele não. Ele já acontece. Então o medo de falar, ele está ligado a isso, a essa projeção que a gente tem. O combate a isso é com a coragem. E coragem é coração. Me lembrei agora da música do Renato Russo, que na verdade é baseado no poema de Fernando Pessoa.
É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. O amor que conhece o que é a verdade. Olha só que louco. O amor, olha que Fernando Pessoa é o cara, né? E o Renato Russo também. O amor que conhece o que é a verdade. Sem amor, tu não conhece a verdade real. Olha que bonito isso. Ou seja, a tua inteligência exige amor. Se tu não ama aquilo que tu quer inteligir, tu não vai inteligir, tu não vai conhecer. Tu vai, na verdade, se envolver com o teu pensamento, com a tua historinha que tu criou. E esse é o problema que te impede de falar. Tu tá envolvido em pensamento com alguma coisa que tu projetou, com alguém que tu projetou na tua cabeça, e aí te falta coragem de lidar com aquilo, porque aquilo ali não é real, aquilo ali é o que está na tua cabeça. Então, receita para quem quer ter coragem de falar. Procura entrar em contato com o teu coração e procura amar de verdade aquele que está na tua frente e não aquilo que tu projetou. E procurar amar é ver como outro ser humano, tal qual você. Procure enxergar como um ser humano, com tudo que a gente tem de bom e de ruim. E para isso a paixão de Cristo é um lindo exemplo. Quando a gente entra em contato com aquilo ali, com aquele episódio, a gente sente o que é, a partir da dor, da experiência da dor dele, de Jesus, a gente sente o amor e a coragem ao mesmo tempo. Isso é uma coisa mais para sentir do que para entender cognitivamente. Bah, eu acho que é Paulo mesmo, Thaís. Eu acho que é. Só o amor que conhece o que é verdade. É que eu não sei, eu tenho a impressão que isso foi tirado de Fernando Pessoa e Fernando Pessoa talvez tirou da Bíblia, não sei. Não sei mesmo. Vamos ver. Ah, 1 Coríntios 13. Eu acho que é isso mesmo. Eu não sei. Eu, na verdade, até vou procurar. Putz, eu acho que é verdade. Tá. Uma pequena barbeiragem, mas o que importa é a realidade da citação. Né? Acho que é. Acho que é isso mesmo. Muito bem, pessoas. Deixa eu ver que horas são aqui. 43. Já está se esgotando o meu tempo. Daqui a pouco o Instagram me manda embora. Muito bom. Deixa eu dar um oizinho aí pro povo. Se alguém quiser entrar ao vivo aí, me manda uma solicitação. Que a gente conversa um pouco, filosofa um pouco sobre a vida. Ok, pessoas. Eu vou ficar por aqui. Eu conversei bastante com vocês hoje. Alguém tem uma pergunta? Não tem? Pessoas, vou só dar uns recados antes de ir embora. Tenham um bom feriado. Feriado de muito amor, muita coragem para a gente superar esse período aí de quarentena, né? Obrigado, Thaís. Bom te ver. Coragem, então, para passar por esse período e, ao mesmo tempo, coragem de, por exemplo, ver o filme do Mel Gibson lá, da Paixão de Cristo. Entrar em contato com esse exemplo lindo que, através do sofrimento, nos ensinou tanta coisa. Bom domingo de Páscoa. É claro, não abusem no chocolate.
no domingo, como é tradicional. E compartilhe esse vídeo com alguém que queira filosofar. Manda uns coraçãozinhos aí que me ajuda pra caramba, sempre. E dá uma coisa, dá uma olhadinha no meu IGTV, que eu fiz um vídeo sobre o discurso do Bolsonaro, que eu fiz umas edições lá, ficou bem diver de fazer, espero que seja diver de ver também. Tá bom, pessoas? Foi um prazer, um privilégio. Essa live fica aí até amanhã. Amanhã eu não venho, volto segunda-feira, tá bom? Até a próxima. Tchau, pessoas.